Esse é o podcast Negócio Fechado. A gente criou esse programa, esse modelo aqui de bate-papo para atualizar as informações daquele nosso programa que reforça a nossa missão de disseminar a cultura do empreendedorismo e inovação para você, trazendo aqui os empresários, as startups, para dar informação para a gente aqui. Rolou segunda reunião, rolou informação, quais são as atualizações do negócio, as novidades, para que a gente mantenha viva essa chama do empreendedorismo e inovação aqui na região. Um abraço para você que está aí nos acompanhando. Temos aqui hoje conosco as empresárias que participaram aqui da edição do programa Negócio Fechado nesta semana. Aline e Thaís, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês aqui. Vamos bater um papinho de 1 hora? Estão animadas? Vamos sim. Prazer estar aqui com você. Muito prazer, com certeza. Obrigado pelo convite. Muito legal. A gente fala papinho de 1 hora assim, mas ó, assim, pô, haja assunto, né? Rapidinho, vocês vão ver. Daqui a pouco a gente começa a bater um papo aqui, papo vai, papo vem. Vai faltar tempo para a gente atualizar as informações aqui sobre esse assunto que a gente gosta muito, que somos suspeitos, né, em falar aqui, pá, empreendedorismo, inovação. E olha que nosso grande mestre Henrique da Hora não está presente, que se tivesse, é mais entusiasta do que todos nós juntos aqui, né? Primeiro, queria saber de vocês, como é que foi aí a repercussão do programa junto aí aos colegas da universidade, aos colegas das startups, a família de vocês. Como é que foi essa repercussão aí do programa? Foi bem legal. Acho que reforçou, né, pra gente que a gente está no caminho certo, né? As pessoas ficam felizes em ver que soluções, né, vindas da experiência na academia podem chegar até o mercado, até para conhecer exatamente o que a gente trabalha, né? Então o programa ficou bem claro para o pessoal que assistiu. A gente recebeu felicitações, né, pelo programa, elogios, e a gente está bem feliz. Mas vocês já são veteranas nessa área de empreendedorismo, né? Primeiro dizer o seguinte: já tive aqui com outros doutores também, empreendedores, e a gente tem aí um abismo muito grande entre aquela teoria, né? E aí a vocação da carreira acadêmica. A carreira acadêmica é focada em outros objetivos, né? Pesquisa, produção de paper, de artigos, publicação, a CAPES, que regula as pós-graduações no Brasil. Uma das principais métricas é exatamente a quantidade de artigos em periódicos com qualificação boa, né? Fala para mim como é que foi essa migração, em que momento acendeu essa luz do empreendedorismo na vida de vocês? Eu gosto muito de contar essa história, assim. A gente gosta, né? Porque realmente a gente veio do mundo acadêmico, puramente acadêmico, nada além da academia, assim. E nunca na graduação, eu fiz a graduação na UENF também, né? Mestrado, doutorado, a Aline também, mestrado, doutorado. E nunca teve graduação também, Aline, na UENF, não? Não, a graduação eu fiz na Universo aqui em Campos mesmo. Que bacana. Thaís, então, pegou a reta ali da UENF, graduação, mestrado, doutorado. Eu tô quase na minha segunda casa, né? Acho que é mais minha casa do que minha própria casa. Né? Eu acho isso muito interessante também, tipo, eu vejo, mudando um pouquinho do assunto, né, o quanto que realmente a UENF me moldou, assim, o quanto que eu cresci pessoalmente, profissionalmente, de diversas formas ali, né, e a UENF sendo envolvida em todas as etapas, assim, muito legal. E o pós-doutorado também, né? Além do doutorado. Mas aí, eu nunca teve disciplinas de empreendedorismo, né, nenhum. Eu acho que até tinha uma disciplina na pós-graduação, que, se eu não me engano, era o Gonçalo, também que está nessa vibe empreendedor, que ele ministrava, se eu não me engano, era só essa, se era essa mesmo. E mais nada. Então, a gente não tinha essa visão, não tinha esse conhecimento. E conforme a gente foi... Sempre trabalhamos com controle biológico de praga, né? A gente sempre trabalhou com fungo, alguns tipos de fungos que infectam insetos e nada além de insetos.
Então, a gente ministrava curso, ministrava palestra, enfim, tinha essa troca, né? E o pessoal sempre perguntava, pô, vocês têm para vender? Vocês estão aí falando e queria isso para usar na minha casa. E a gente só pesquisa isso, só, né? A gente só trabalha com isso, a gente não vende, assim, né? Aí o Thales, um amigo nosso que na época estava ali e o Thales terminando o doutorado e eu entrando no doutorado, o Thales que veio com essa, tipo, pô, vamos abrir uma empresa, vamos vender, vamos, né? Pô, a gente sabe fazer isso tudo aqui, então a gente só precisa vender, né? E a gente, pô, né, no começo foi tipo... Mas aí depois acho que a gente aceitou a ideia e viu realmente que seria uma coisa muito interessante, né? E aí continua a história aí. Não, e aí a gente não entendia nada, né? A gente procurou a Tec Campus na época, isso foi 2019. Era Tec Campus ainda, né? Era Tec Campus ainda. Tec Incubador. Agora é Tec Incubador, mas na época era Tec Campus. Aí a gente procurou, tinha um curso de plano de negócio presencial. E aí a gente fez o curso de plano de negócio, que foi muito legal, assim. A gente aprendeu muito ali. Tinha muita dinâmica também, né? A Paula era a mentora, principal, né? A né? principal, mas tinha outros colaboradores ali, então a gente aprendeu bastante. Fizemos o curso, ali a gente realmente decidiu, é isso que a gente quer, né? E aí a gente abriu a Entomotec, né, que é a primeira startup, né, da gente, que é de controle biológico de pragas da agricultura. E hoje a gente está com essa spin-off aí, que é a Alterbio, que é para controle biológico de carrapatos, né, da pecuária. Carrapato bovino da pecuária, não carrapato de pet, né, de cachorro. Eu perguntei para vocês sobre essa questão empreendedora, né, porque... Você mesmo citou aí o Gonçalo, ele comprou essa briga aí da academia, né? Sim. Implementou ali uma disciplina, uma orientação importante já no mestrado. E isso é bacana já desde o princípio, porque a pesquisa já vai direcionada, sabe? Exatamente. Porque a gente vê muitos modelos de desenvolvimento em outros países, né, com base na inovação, onde as pós-graduações, elas só ocorrem mediante a apresentação de um problema de uma empresa, de uma demanda real, de uma dor da sociedade, de um cliente. Então, a partir daí, sim, né, é aquele famoso problema de pesquisa nosso, né? Esse problema, ele não pode ser abstrato demais, ele tem que ser aplicado. E aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né, a gente tem problemas nas esquinas, assim, né, para serem solucionados. E a academia, às vezes, resiste um pouco com essa questão instrumental, né, de resolver as questões de uma empresa, numa prefeitura e tudo mais. E aí o Gonçalo tem muito mérito nisso, sabe? Ele é um ator importante desse ecossistema de inovação por essa contribuição, né? Ele despertou aí, muitos dos doutores que aqui passaram tiveram esse start por conta deles. Não foi o caso de vocês, mas mostra que a UENF, ela tem muitas pós-graduações de qualidade e tem gerado, para além de contribuições científicas, né, e a gente sabe desses rankings aí de qualidade das pós-graduações, das universidades, mas também um modelo de desenvolvimento aí de novos negócios, né, especialmente com a Tec Incubadora. Bacana, né, saber que vocês procuraram a Tec e houve ali um abrigo, uma compra, uma parceria para o desenvolvimento da ideia de vocês, né? Então, a primeira empresa foi a Entomotec. Isso. Fala um pouquinho em que estágio está ela. Vamos começar aí, porque agora a gente tem tempo para conversar, né? Diferente dos 15 minutos do programa, né? Que é acelerado, é o pitch ali de apresentação. Aqui a gente pode fazer a contextualização. Como é que está a Entomotec hoje? Como é que surgiu essa ideia dessa spin-off, que é a Carratec? A Entomotec, a gente... é o nosso carro-chefe, né? É o primeiro filho. E é o filho mais querido, né? O mais velho é sempre o mais querido, né? Mas ela tá indo bem. A gente tem alguns clientes recorrentes. E isso é muito bom. O pessoal que usa os nossos produtos e volta para comprar mais, assim. Então, é muito interessante. E pessoas diversas
que a gente nunca teve contato na vida, que foi até um caso de uma pessoa do Rio, da capital, que mandou mensagem falando, quero comprar e tal. Aí, enfim, teve a troca, a gente fez a venda, e aí depois eu perguntei, mas, né, a gente está começando, então é interessante saber de onde você conheceu a gente. Aí ele falou que ele procurou no Google controle, alguma coisa, alternativo, natural, não sei, e caiu uma matéria da FAPERJ que a Aline fez por conta do doutor empreendedor dela, né? Sim. E aí ele viu lá, achou nosso site, no site achou o telefone, mandou mensagem, foi assim. Então, a gente já tem algumas pessoas que né, não está no nosso ciclo, assim, que tem procurado a gente. Contatos que passaram contatos para outras pessoas, aí a rede vai se formando. Então, a gente já tem uma quantidade inicial bem interessante de clientes, a gente consegue dar conta, por enquanto, né? Não é nossa escala ainda é muito pequena, claro, mas a gente tem melhorado, tem pensado em alternativas, soluções, né, de aumentar a nossa escala com a quantidade de recursos que a gente tem, com os tipos de soluções que a gente consegue achar, né? Para ir aumentando cada vez mais a escala e atender cada vez mais pessoas, né? Pivotamos algumas vezes o produto, sim, né? Exatamente. Nessa validação a gente também vai colhendo feedback dos clientes para ver o que eles acharam, se a gente começou numa forma granulada, tem pessoas que gostam até hoje, tem pessoas que já falaram, podia ser mais refinado, então a gente foi refinando, então a gente foi colhendo feedback e pivotando. No início, quando a Entomotec surgiu, a gente viu uma dor dos clientes que os nossos concorrentes não atendiam, que era para jardinagem. Pequena quantidade, né? Pequena quantidade. Os volumes que são vendidos hoje... Eu lembro de uma apresentação de vocês aí sobre isso. A gente focou nisso porque... A Paula até comprou, né? A Paula a Paula é danada, né? Ela se Exatamente. empolga e participa, compra. Eu quero comprar. Paula maravilhosa. Pois é. Então, manda um beijão pra ela aí, amiga, né? Um beijo, Paula. Obrigada por tudo. Sim. Então, a gente viu essa dor. O pessoal falava, mas eu queria comprar, mas não queria isso tudo. Não queria 1 quilo, porque eu só tenho... Eu só tenho umas plantinhas, uma horta caseira. Então, a gente conseguiu produzir embalagens menores para atender esse público, que é um grande público nosso hoje, para ser sincera. E a gente está seguindo a caminhada aí. Agora, eu estou pensando aqui, por que vocês apresentaram o pitch da Carratec e não da Entomotec lá? Como é que foi vocês? A Entomotec, então, não tem negócio não tem investidor não. Vamos negociar a empresa menor. Na verdade, a lógica seria ter feito na Entomotec, né? Mas aí, como foi Você tinha acabado de apresentar, né? Eu tinha acabado de apresentar o pitch na FAPERJ, que eu passei no Doutor Empreendedor, né? Agora com o controle do carrapato bovino, e aí o Henrique falou, faz desse e vamos ver. E aí foi a primeira você estava então no time agora que passou no Doutor Empreendedor, né? Bacana. Eu lembro que o Henrique me pediu para falar um pouquinho lá da estratégia, né? Eu assisti. Você assistiu, legal. Então deu certo, que bom, né? Deu certo, consegui. Então vocês têm aí 2 fomentos da FAPERJ, né? Uma para cada um, Doutor Empreendedor. Eu fui do primeiro ciclo do Doutor Empreendedor. O primeiro grupo foram acho que 7 de campos que foram aprovados na época, se não me engano. Desculpa se Foi a leva da Adriana também, da Sana Kombucha, né? Exatamente. E foi ótimo pra gente, né, ter passado no primeiro ciclo. Foi novidade para todo mundo, inclusive para a FAPERJ, o edital, né? E a gente ter tido uma oportunidade no momento que a gente realmente tinha decidido abrir a Entomotec. E aí foi muito casado, encaixou muito certo, assim. A gente tinha decidido abrir a empresa e veio o edital e a gente foi selecionado, né? Eu fui selecionado. Como é que, Aline, olha só, a gente fala, né, da tríplice hélice como modelo de desenvolvimento baseado na inovação.
A gente tentou implementar isso aqui na prefeitura, né, criando o Marco da Inovação, quando a gente esteve no governo local. A gente conseguiu fazer o Marco da Inovação, alguns projetos legais, como Startup Campus, eu não sei se vocês participaram. Mas essa tríplice hélice é exatamente isso, é o governo chegando para perto e sinalizando, dando apoio, criando leis e fomento, incentivo à inovação e empreendedorismo, né? Então vocês veem como é que isso faz a diferença. Pegou o jeito, pegou o gosto, já abriu outra, já pegou outro fomento. Quer dizer, esse é desenvolvimento. Daqui a pouco a coisa está monetizando, contrata gente, paga salário, paga imposto aqui no território, né? E é o que a gente mais quer. A gente quer exatamente ser uma empresa que contrate pessoas, que dê emprego para as pessoas que muitas vezes tem muita gente procurando o primeiro emprego, muita gente super qualificada, super disposta a trabalhar e não consegue porque não tem primeiro emprego porque é aquela dualidade, né? Então a gente quer dar oportunidade para as pessoas trabalharem com a gente e formar uma equipe legal, né? Ser uma empresa com bom senso, com responsabilidade social, responsabilidade sustentável, todos os tipos de responsabilidade. A gente queria muito fazer da melhor forma possível isso, assim, né? E é uma coisa que eu queria muito que acontecesse, era realmente isso, né? Poder devolver para a sociedade, né? Quanto tempo que a gente estudou, quanto dinheiro que o governo pagou, legal. Né? Para a gente estudar, para a gente aprender e ter o conhecimento e poder trabalhar com uma coisa que é tão importante como diminuição, né, do uso de agrotóxicos, seja na agricultura quanto na pecuária, né, com carrapaticidas. Substituir esse montante de químico por uma quantidade por produtos orgânicos, naturais, né? Pô, isso daí pra gente é o futuro, na verdade, né? É o futuro. E a gente aqui na nossa região, nós já tivemos alguns casos de problemas com pragas que praticamente extinguiu determinados cultivos aí, né? Aquela tradição do caju ali de São João da Barra, né? Famoso. E aquele empresário do abacaxi aqui também narrou um fato aí, um problema de perda de safra com uma praga do abacaxi. E aí ele exatamente está propondo a implementação de um outro modelo de abacaxi desenvolvido pela Embrapa, que é mais resistente a essas pragas. Ou seja, são questões aqui recorrentes na nossa região, que já marcaram, né, essa questão local, e que vocês chegam com uma solução, né? Uma solução para poder exatamente assegurar, e a gente não tem dúvida que o perfil aqui perfil de desenvolvimento da região. O agro, obviamente as pessoas falam disso, né? Tem potencial para desenvolver também por via do agro, mas mediante tecnologia, campo. O Almir Júnior, né, que já foi reitor da UEM, foi professor, hoje ele é o secretário de Agricultura, ele fala muito isso e me parece assim com muita propriedade, né? Olha, desenvolver o agro precisa de gente pensando o campo. Então, soluções como a que vocês estão trazendo aí conspiram muito a favor dessa lógica de desenvolvimento do agro no campo. Agora, vamos falar aqui do Carratec, da experiência de vocês. Como é que foi para vocês aí fazer um pitch assim? O que o programa agregou? Vocês já falaram aí da repercussão, né? Que foi muito bacana e tal. Divulgação, não só... E a gente, quando pensou isso, né, a gente pensou em desenvolver o programa não só para dar um match ali entre investidores e startups, uma possibilidade, mas também para divulgar, né? Quer dizer, a gente faz o programa, tem vários parceiros, divulga. Você mesmo falou que fez uma matéria na FAPERJ, alguém te achou. Então é isso, a gente quer ser achado, proporcionar isso para as nossas empresas aqui, mas com essa possibilidade também de investimento, né? E aí eu assisti com cautela, né? Apesar de estar presente lá no dia agora, a banca ela teceu vários comentários, fez várias perguntas, especialmente com relação à produtividade, à eficiência do produto. O que vocês acharam aí da experiência de participação sobre esse viés de melhoria do negócio?
Ah, é maravilhoso, porque são coisas como a gente, né, começou a falar aqui, que a gente veio da academia e por mais que a gente já tenha a Intomotec, a gente ainda precisa, né, claro, melhorar sempre muita coisa, né? E ter esse tipo de argumentação, ter esse tipo de indagação é muito importante para a gente realmente refletir sobre as coisas, né? E ter essas respostas, né? Fazer as alterações necessárias, olhar direito o modelo de negócio, já que é um novo, né, negócio ali, para a gente estar fazendo os ajustes necessários, né? E até foi o que a gente acabou, que não falou muito bem no pitch, né? A gente não falou muito bem, não. A gente não falou. Né? A gente só falou de 1 litro, né? Quanto que faz 1 litro do produto? O litro... Porque, assim, para cada animal, você tem que aplicar uma quantidade específica, né? E que são 5 litros de pulverização. E aí a gente ali na hora só falou do valor do litro. Só que a gente esqueceu de falar a parte mais importante, que é 1 litro concentrado. Exatamente. E 1 litro concentrado, você consegue fazer quantos litros? 1 litro concentrado, você consegue pulverizar 125 animais. Ah. Então, não é tipo, seria R$80 o valor de 1 litro, mas não é R$80 1 litro. É R$80 para você fazer... um rebanhão grande. Exatamente. Né? Sai a menos de R$1, 0,70 claro centavos. Que você tem que aplicar, tipo, não é uma aplicação única, né? Dose única. Você tem que aplicar depois com uma certa periodicidade. Mas, de uma forma ou de outra, é uma questão muito importante que a gente não falou. É um ponto que a gente não falou. Vocês falaram lá que um percentual bem maior dos carrapatos, eles ficam no pasto e não nos animais. Exatamente. Então são 5 litros pulverizados por animal, já considerando o pasto? Não, para o pasto a gente tem um outro volume que são que não é 1 litro, é meio litro, mas você também dilui, né, em também água. É concentrado e ele dá para aplicar em 1 hectare. Então, meio litro por hectare. Por hectare. E é importante fazer essa aplicação, porque do contrário, a infestação você trata o animal, consegue reduzir ali a quantidade de carrapatos, mas depois você vai ter que fazer mais aplicações se você, né, se tivesse feito ali a recomendação que é no pasto também, você ia reduzir muito essa problemática ali no campo. Por mais que seja, né, pareça trabalhoso, às vezes pode ser um investimento que sai bem mais barato no futuro. Né? Já que a maior parte dos a médio prazo, né? Já que a maior parte dos carrapatos ficam no pasto, tem que ter um pouco de atenção a esse ambiente também. O problema é que o pasto não é um pasto pequeno, né? São hectares, então o produtor às vezes não quer ter esse gasto de aplicar no pasto, mas é uma escolha dele, ele pode aplicar só no animal, entendeu? Não é obrigatório aplicar no pasto, mas aplicando no pasto você consegue ir numa escala de tempo, né, não imediata, mas a médio prazo você consegue reduzir a quantidade de carrapatos de uma forma muito mais eficiente. Né? Mas você pode aplicar só. Aí, vocês estão testando, já testaram, já passaram dessa fase, o produto está pronto. Em que patamar, em que momento está o produto? A gente está trabalhando no produto porque a gente quer aumentar a nossa TRL, né? A gente está na 5, né? Então a gente está trabalhando e em breve a gente vai começar a fazer os testes. Já temos, né, algumas pessoas interessadas, que a partir do momento que ela foi aprovada, algumas pessoas já procuraram, testa lá, quero testar. Então, a gente se ofereceram como cobaias. Já. Inclusive, foi muito interessante, porque só saiu a lista dos aprovados, né, com o título correspondente, né? E o título estava bem claro, que era um programa de controle biológico para carrapato bovino, né? E aí um colega de graduação meu, que eu não vejo desde a graduação, me mandou um e-mail falando, tô sabendo que você está trabalhando com isso,
já tô com problemas, já testei várias soluções, quero, tipo, ajudar vocês e vocês me ajudarem e a gente, né, se voluntariou. Fazer uma parceria. Só pela lista de classificado já teve esse contato. A gente assim. tem uns testes de laboratório, né? Mas a gente vai partir para as validações, né? Partir para o campo. Para o campo. Nós tivemos aqui com uma outra empresária que também apresentou, que não me fugiu o nome dela aqui, que ela já está começando, fez uma parceria inclusive com o Hudson, mas o dela é um outro componente biológico aí que eu... A Júlia? A Júlia. Ah, a Júlia. Ela já está avançando nessas parcerias, inclusive saiu do programa essa parceria, né? O Hudson é um cara muito sensível, né? E inteligente para isso. Às vezes o produtor rural tem certas resistências, né? Sim, a inovação, aquela coisa. E aí o Hudson é um cara bacana, né? Porque ele faz isso porque ele sabe que é bom para os negócios, né? Sim. Então, além de ser um cara inteligente, ele sabe, é sensível, né? A essas questões da inovação no campo. Então é uma boa pessoa aí para trocar uma ideia também nesse sentido, né? Além, claro, de ser pecuarista. Agora uma pergunta. A gente está falando de pecuária e tal, mas esse produto, ele lida com o carrapato bovino exclusivamente? Não exclusivamente, mas ele engloba o carrapato bovino. Ele é um pouco amplo, né, para outros tipos de artrópodes. Pastagens também, né? Insetos de solo, pragas de solo, né? De cigarrinha, né, das pastagens. O combate dele é o carrapato, né? Sim, independente do animal. Sim, mas não só o carrapato, porque a gente, tecnicamente falando, você tem os insetos e tem o carrapato que seria um aracnídeo, mas é tudo artrópode. Então a gente fala que esses tipos de fungos, eles afetam os artrópodes, tanto sim. os insetos quanto os carrapatos. Só um momento ciência aqui. Não, então, se o cara tiver assim um canil, por exemplo, e um problema lá de carrapato, ele pode aplicar o produto de vocês? A gente nunca fez esse... Mas nosso foco. Mas isso é uma coisa que... Né, pode ser um futuro, outro caminho, assim, de ir para esse mundo pet. O mundo pet é uma indústria hoje bem bilionária, grande, né? A pecuária, claro, também né? Mas a pecuária é o seguinte, a pecuária é escala. Né? Sim. Agora o pet tem uma possibilidade de alto valor agregado se você souber trabalhar. A gente estava falando antes da Entomotec, né? A possibilidade de você trabalhar com plantas de jardim, que também aí você consegue trabalhar um valor agregado um pouco. Falando de estratégia, tá vendo? Né? Mas foi isso que a gente viu. Posicionamento do produto, ali, dependendo do foco, você consegue gerar um valor maior. Exatamente. Exatamente. Que a ideia era essa, de você, principalmente na pandemia, o pessoal começou a ter esse cuidado muito maior, o pessoal passou a ficar mais em casa, né? Então, as pessoas começaram a querer ter hortinha, ter um manjericão, uma salsinha, uma coisa. Eu mesmo. Fiz uma hortinha vertical. E aí você pensa, você vai ter isso na sua casa, eventualmente vai aparecer alguma praga. Não tem... E aí você vai botar inseticida no troço que você tá criando ali com amorzinho no seu jardinzinho para você comer. Não, exatamente. Já me convenceu. Eu plantei uma hora Pronobis lá, já tá dando um negocinho na folha, assim, eu não sei o que é. Então a gente... Trouxeram alguma amostra aí? Pior que a gente não trouxe. Mas a gente fica te devendo um. Pois a Adriana, quando esteve aqui, trouxe a kombucha, distribuiu, né? Eu falei, hoje eu vou ganhar. A gente não sabia que ia ser gravado, só vídeo, né? Eu achava que era só realmente o áudio. O áudio, né? Então não tinha o que mostrar, né? Exatamente. Mas se soubesse que era vídeo, eu teria trazido pra os podcasts agora evoluíram também, né? Não é só bastante. áudio. Aí normalmente tem a filmagem também, aí rola no YouTube, aí sobe pro Spotify. O Átila me prometeu que essa semana já iria pro Spotify, né? Depois ele se vira com a edição aí, se não tiver subindo. Mas é isso, bacana assim a gente ter essa troca, né, de ideias.
E aí por isso que eu perguntei, o que que agregou para vocês dos investidores, das conversas ali, que são empresários, né? Sim. Experimentados, mesmo que não sejam todos da área. O Felipe Quintanilha ali, uma experiência diversa, né, de empreendimento. O Fernando Felipe também. bombardeou de pergunta ali. Ele falou assim, não, eu tô com milhares de dúvidas. Com milhares, né? Claro que deve ter sido uma hipérbole. Mas são dúvidas muito pertinentes e muito importantes para a gente saber responder isso tudo, assim. Exatamente. Porque, na verdade, são coisas que, como eu falei, né, a gente não tem essa vivência como eles têm, né? Então, apesar da experiência, a gente ainda está, né, se ambientando nesse universo, né, que para a gente, óbvio, a gente já deu um grande passo, a gente vê o quanto a gente cresceu e amadureceu no mundo, né, do empreendedorismo, comparado o período zero que a gente chegou, não entendia nada do que as pessoas falavam, e hoje a gente já consegue entender bem melhor. A gente, claro, teve colaborações, né, com os consultores, mentores da TEC. Sebrae também. O Sebrae, a gente participou de algumas rodadas do Sebrae, a gente foi selecionado no Catalisa do Sebrae. Bacana. E até então, todas as etapas, né, as primeiras, né, a gente foi selecionado no início para aprender a trabalhar com plano de inovação. Depois a gente foi selecionado para... o segundo? Para desenvolver a inovação. Desenvolver a inovação. Então, a gente foi convidado para fazer... apresentar pitch para eles, né? A gente aprendeu bastante ali. Estamos aprendendo, né? Eu acho que a vida é um aprendizado constante. Né? A gente teve um período de incubação pelo Sebrae com uma incubadora lá de Porto Alegre também. Ah, legal. Para qual das empresas? Para a Intomotec? Para a Intomotec, SEI. Tudo que a gente fez foi da Intomotec. Realmente a nova está iniciando. Está começando agora, mostrando as caras agora. Mostrando as caras aqui. Começando aí com o pé direito. Começando com o pé direito. direito. Com o doutor empreendedor. Exatamente. Não, eu estava perguntando, que fase está o produto? Aí você, não, até a TRL, eu falei, realmente já estão... tá começando. Acostumadas com já. o linguajar empresarial e de inovação, né? Já estão aí... Exatamente. A gente quer avançar, né? Porque a gente vê o potencial do produto, né? Então, a gente quer trabalhar forte aí para estar levando essa solução para o mercado o mais breve possível, né? Agora, vamos falar aqui exatamente da academia, né? E dessa dificuldade que muitas vezes se tem de pensar em empreendedorismo, né? Eu lido com os alunos de graduação, Thaís, né? Você falou aí da sua graduação e tal. Acho que empreendedorismo tinha que ter disciplina, incentivo, assim, na educação básica, né? Começar ali, já botar na cabeça do garoto, que aí a gente não precisa ficar apagando incêndio aqui quando o cara já chega galalau ali na faculdade, né? Na fase da graduação. E aí ele vem com aquele paradigma do concurso público, ou paradigma de trabalhar em empresa privada, né? Tal, grande empresa. Quando você fala em Porto do Açu, por exemplo, é aquela coisa, Porto, né? Pô, legal, trabalhar no Porto. Então a gente tem esse objetivo. E pouca gente pensa nessa possibilidade de empreendedorismo. O que falta para vocês aí, para desenvolver essa cultura empreendedora? Olha, eu vou falar por mim. Eu nunca tinha me imaginado empreendedora porque eu nunca tive exemplos. Eu nunca vivenciei isso, assim, desde o colégio, né? Eu acho que realmente o programa de educação que a gente tem no Brasil, tanto ensino fundamental, médio, ensino superior, pós-graduação, não envolve nada disso. E seria muito interessante uma horinha, uma disciplininha básica, pequena, né? Desde da origem, assim, na criança até, de educação financeira, de empreendedorismo, essas coisas. Mas isso aqui no Brasil parece que não é muito importante. Então, eu espero que isso mude, né? Até porque se a gente for olhar, o brasileiro é criativo. Então, se a gente vem lá da base trabalhando isso, a gente certamente vai ter muita solução diferente e interessante, que às vezes só vai ser necessário ter alguém para lapidar aquela ideia que ainda não está muito robusta, mas que tem caminho, né, ali.
A gente tá cansado de ver um monte de gambiarras feitas por pessoas. Aqueles memes, né? Agora a NASA vem, exatamente, né? Quando a pessoa coloca aquela criatividade ali. Mas aí é que tá a diferença entre criatividade e inovação, né? A criatividade é você fazer a gambiarra, fazer a invenção. Sim. E a inovação é fazer isso dar certo comercialmente. Exatamente. Né? E aí a gente vê alguns exemplos assim na iniciativa privada. A gente tem começado a ver, sabe, algumas escolas voltadas para o empreendedorismo, com alguns modelos de educação financeira, dando muito certo, fazendo a diferença na formação do adolescente, do jovem. Aqui em Campos tem o Colégio Asa, que é do Dudu e do Júlio, mandar um abraço para vocês aqui, que está despontando, escola nova, sabe? E que montou um modelo, contratou algumas pessoas exatamente assim desse métier do empreendedorismo que trabalham com o ecossistema de inovação para desenvolver um modelo de empreendedorismo e de educação financeira para a formação dos adolescentes. Olha que diferencial, que bacana, né? E a maioria das escolas ainda são conteudistas, Sim. Apesar do novo ensino médio, dessa coisa toda, de possibilidade de criar itinerários, né? Então o Colégio Asa tem despontado. Mas fora isso, aí, assim, isso na esfera particular já é difícil. Na pública, quando estávamos no governo, né, a gente pensando nessa coisa do empreendedorismo, agora a gente está com a caneta na mão, vamos mandar ver, né? Vamos fazer acontecer. A gente criou o programa de Viva a Ciência na escola, botar a garotada para fazer pesquisa no contraturno. Maravilha, né? Ganhando uma bolsa. Então, assim, programa disruptivo, sabe? Mas, quando a gente chegou na hora do empreendedorismo, a gente perguntava para o secretário assim, secretário, vamos emplacar o empreendedorismo? Ele falou, Rodrigo, existem... Cara, eu adoraria, mas existe uma série de problemas anteriores ao empreendedorismo. Se a maior parte dos alunos sair daqui sabendo ler e calcular, já será uma grande vitória aqui para a educação municipal. Então, às vezes a gente fala assim, né? Mas realmente a gente tem alguns gargalos aí, algumas dificuldades que precisam ser superadas para a gente começar a falar de empreendedorismo para essa molecada, né? Que é fundamental. Me parece assim, eu não sou especialista em educação básica assim, mas uma coisa não impediria a outra, né? Mas até porque eu acho que realmente empreendedorismo é muita fala, né? Não é ali aquela coisa de saber a gramática, saber o cálculo. É mais uma luz. Vamos torcer para que mude, né? Num futuro não tão distante. A educação é um caminho ótimo aí para a maioria dos problemas aí que a gente tem, né? Inclusive desenvolvimento do senso crítico. Sim. Para a escolha dos representantes, né? Dos políticos, de uma série de questões importantes aí para a gente se livrar de algumas amarras, né? Recentemente a gente sofreu um abalo aí negacionista violento, né? A gente falando de ciência, tecnologia aqui, lamentável, né? Esses questionamentos. Nossa, tempos sombrios. Exato. Eu estava até olhando um vídeo agora do Flávio Dino, do ministro da Justiça, né? Que é um fenômeno, né? O cara é muito inteligente e ele vai sempre ser abatinado lá pelas comissões da Câmara Federal. E ele dá sempre aulas, assim, interessantes para muitos deputados ali que começaram a ser eleitos em função da lacração, né? De ser influencer e tudo mais. Aí teve um lá que falou sobre eu acho que é o Marco Duval, falando sobre... questionando sobre a Terra ser redonda, né? Essa negacionismo do terraplanismo aí. Aí tava lá o Marcos Pontes, o astronauta, né? Que fez parte do governo anterior como ministro da Ciência e Tecnologia. Aí o Flávio Dino, de maneira irônica, apontou para ele, ô Marcos, você esteve lá em cima e você sabe que a Terra é redonda. Você viu isso. Então fala aí pro pessoal, né? Confirma isso. Porque, assim, o pessoal do lado dele mesmo com essa pegada. Quer dizer, então a gente teve um retrocesso, na verdade, muito, né? Em várias áreas. Mas, por outro lado, um amadurecimento
também. Eu vejo muito dessa forma, né? Um amadurecimento para a gente... Fundo do poço para pegar impulso, né? Pegar impulso, refletir, né? Sobre os erros, sobre essas questões. E é o tempo. Com distanciamento a gente vai conseguir olhar para trás e ver, né? Exatamente. O que estava certo, o que estava errado e as diferentes perspectivas, né? E aí, meninas, vamos voltar a falar aqui de negócios, né? De empreendedorismo, de monetização. Vocês falaram aqui em alguns percalços, né? Sim. Com relação a colocar o produto no mercado. Às vezes a gente acha assim, você falou aqui que o colega que incentivou vocês falou assim, não, vamos vender, nós sabemos fazer aqui, vamos vender. Aí depois na prática vocês viram que não é bem assim, né? Não é só vamos vender. Era a primeira coisa que a gente também dizia no início na Tech, né? Não, só falta o registro, tá tudo pronto. E aí que a gente foi descobrir que o registro do produto não é tão rápido assim quanto a gente... Nem tão simples e nem tão barato. Não é tão simples, não é barato. A gente é uma startup, então a gente precisa ainda de ter recursos para poder continuar, né, se crescendo. Possível, recursos a fundo perdido. Né? Então a gente viu o custo alto no processo do registro. E são coisas assim que a gente não esperava, mas que acaba que é uma barreira para a gente estar colocando, de fato, finalmente o nosso produto no mercado, na prateleira. Né? Então, a gente faz esse programa, né, que Thaís comentou, de passar o produto para o agricultor com a Entomotec, né? E ele acaba incentivando a pesquisa para a gente estar aprimorando o produto, a gente colhe muitos feedbacks, mas a gente até então... a lei foi revogada, né, em dezembro de 2000... Foi final do ano passado. Final do ano passado. Não lembro quando. Antes da mudança de governo. Então, a gente não pode vender experimentalmente mais, né? A gente vai tentar ver se a gente consegue, de alguma forma, fortalecer, né, as startups que foram afetadas todas, né? Para tentar fazer uma força-tarefa e levar para o e reverter isso, né? Para revogar o que foi revogar. O que foi revogar. Né? Porque isso ajuda muito. A gente podendo fazer vendas experimentais, a gente vê realmente o público que é de interesse pagando por isso. O valor, muitas vezes, é menor. Não é tão diferente dos concorrentes, mas é menor. Mas você vê que alguém está disposto a pagar e não só receber gratuitamente. Né? Então, a gente acaba que valida de uma forma muito mais eficiente o nosso MVP ou protótipo, porque ainda não está no estágio final. Né? Então, a gente teve essa barreira, tem ainda, né, do registro no Ministério da Agricultura, e isso vai ser o processo também com o Carratec, vai precisar de registro. Então, tem essa questão, produtos de base tecnológica muitas vezes vão precisar de alguma regulamentação, de Anvisa, do MAPA. Do IBAMA também. Então, a gente vê que as coisas poderiam ser, não mais fáceis, mas tentar facilitar um pouco esse caminho, com algum registro provisório, alguma coisa que permita que novos produtos sejam lançados no mercado. Você vê a dificuldade, né? Apesar do fomento do próprio Estado, né, do doutor empreendedor e tal, há ainda outras dificuldades, né, de investimento para você trilhar um caminho e chegar na ponta. A inovação não é um caminho fácil, né? Não. Exatamente por conta, assim, para além da gestão, do planejamento, do teste, do MVP, da TRL, você tem burocracias que precisam ser vencidas, né? Burocracia nesse sentido, né, de desenvolver determinados trâmites aí, seguir determinados requisitos para atingir. Bom, dessa forma vocês precisariam de investimento. Sim. Né, para poder alcançar mais rápido os registros dos produtos. E aí, na apresentação, eu não me lembro de vocês terem falado de valuation da empresa e percentual ali de smart money. Você já tem uma noção, porque isso me parece que faz sentido aí para vocês, né? Considerando, inclusive, essa necessidade de registro de investimento. Sim. Inclusive,
diante dessa dificuldade de saber qual é o caminho para registro e tudo mais, talvez até um smart money mesmo. Alguém que coloca um dinheiro, mas não só o dinheiro como investidor, mas alguém que conheça e possa abreviar essa trajetória. Como é que está isso na cabeça de vocês? Bem, a gente está com os contatos, com a rede de contatos, tentando entender primeiro o caminho, porque a gente, no processo, a gente não conhece as etapas consecutivas, né? Então, a gente está do registro, né? Então, a gente está tentando entender com rede de contatos como que funciona para a gente saber qual é o custo total para a gente estar realmente... O que vai ter que fazer, né? Em busca desse investidor, né? De alguma estratégia para a gente estar podendo fazer, né? Efetuar o processo final. Porque a gente, na verdade, não tem um produto só, né? Na Intomotec. A gente tem 2 produtos. Então, já são 2 registros diferentes. Então, a gente quer entender esse caminho para a gente chegar com valor para o investidor. No momento, a gente não tem esse valor para passar, né? Não temos ainda. Uma pessoa quiser bater na mesa aqui agora e falar assim, ó, quero comprar uma parte da empresa. E aí? A gente ainda não sabe. Aí vai dar aquela... Não, peraí. Vai dar uma gaguejada. Vai ter que consultar os universitários. Né? Não, mas Calma. Então, são essas dificuldades que a gente enfrenta, assim, exatamente, né? E é o que a gente mais queria resolver essas questões. Essas assim, pendências, né? Enquanto a gente não tem... Para isso, a gente precisa de muita rede de contato, muita ajuda, muita gente disposta a ensinar, a gente disposta a aprender, procurar, saber. É tanta coisa, é um mundo tão enorme, tão gigante, um universo à parte, realmente, que a gente se aventurou, né? E gostamos, mas é desafiador. Muito complexo, é muito desafiador, assim. É desafiador, mas é um desafio bom, a gente gosta. Você tá me ocorrendo aqui? É um desafio bom porque eu acho que a gente trabalha pra gente, entendeu? A gente trabalha com uma coisa que a gente gosta e acredita, controle biológico. E para a gente é muito prazeroso, realmente, poder ter a nossa empresa, fazer o nosso dinheiro e contribuir, né, socialmente, mas é um desafio. Sabe o que está me ocorrendo aqui? Essa coisa de empreendedorismo, a gente vai conversando assim, vai pensando, né, em alternativas. Por que ao invés de... Olha só, hein? Que doideira. Falando isso aqui, já gravando aqui, não sei se eu vou falar a maior besteira do mundo. Por que ao invés de vender, considerando todas essas dificuldades de registro, né, vocês não criam um modelo de assistência técnica para ensinar o produtor a desenvolver esse produto internamente para utilização para sua própria utilização? A gente chegou a pensar uma coisa parecida. Similar. Que seria... porque nossa empresa, a gente faz produto, né? Então, seria uma nota fiscal de produto. Uma ideia seria, que foi até de um consultor lá da Tec, de fazer um serviço, né? Sim, e no serviço utilizar o produto. A gente, sensacional, sim. Mas aí a gente caiu no tipo, e esse produto, de onde ele vem, de onde ele vai, quem ele é, qual é o registro, aí cai de novo no registro. Então, de uma forma ou de outra, a questão do registro a gente não tem como fugir. Mas a alternativa de fazer realmente um serviço, né? E seria a técnica on-farm, né? Que até o produtor ele vai produzir ali na fazenda dele aquele produto e vai aplicar. Então seria modelo caseirão ali, exatamente. Assistência técnica que vocês vão dar para ele, então vocês não vão comprar produto, vocês vão prestar serviço legítimo. Vai ensinar técnica ali, ele vai desenvolver, Porque é interessante. Esse on-farm realmente é uma coisa que já existe, é como se fosse um container que você tem ar-condicionado para manter a temperatura ideal, assim, os tanques, mas aí é mais para bactéria também, né? Eu acho. Mas dá para fungo também. Dá pra e a pessoa ali produz mesmo, entendeu? Você tem uma assistência, tem uma empresa que vende o kit todo pronto
e você vira autossustentável na sua produção de bioinseticida. Isso já acontece. Você é o sonho assim. de todo fazendeiro, né? E essa empresa que prestaria esse serviço seria a gente. Mas é muito interessante essa ideia sua. Tá vendo? Conversar com pessoas. Não, é o smart sem money. Mas tá valendo, né? Tá valendo. Tá legal. Mas é isso que é o bacana, né, do ecossistema. Quando junta assim o pessoal para debater, fazer seminário e iniciativas como essa, né, desse programa, a gente vê que é o ganha-ganha, sabe? Sim. É isso. Tem professores aqui de empreendedorismo, né, o Túlio mesmo, que é o coordenador das consultorias lá, ele é coordenador do curso de administração do Easy Senza. Ele disse que passava o Shark Tank lá para os alunos dele, para explicar como é que funciona o pitch, né, essa dinâmica de requisitos de apresentar. O que você precisa dizer para vender o seu negócio, o seu produto. E aí agora ele tem feito com o negócio fechado, né? Você imagina, não, tá né? bem legal. Vai vir bem a legal. segunda temporada aí, né? Olha, vai vir a segunda temporada. E vocês podem apresentar em Tomotec agora. Podemos. Com certeza. E a gente traz o produto. Aproveitar o embalo, já que a Aline falou aqui da segunda temporada, você que está nos assistindo, tem startup, conhece alguém que tem startup, se inscreva, procure o site da Tec Incubadora, nossas redes sociais, tem lá um formulário de inscrição, a gente já está fazendo a seleção para a apresentação das empresas da segunda temporada. E tá bem legal, porque muitas empresas estão interessadas em apoiar, em virar parceira, patrocinar. Você vê que foi um resultado bem legal, né? E a gente ficou muito feliz, assim, que é em prol do empreendedorismo e inovação. Não tem nenhuma conotação comercial aqui, a não ser o desenvolvimento do empreendedorismo e inovação da nossa região. E aí é claro que a J3 News, grande parceira, né? Aqui a gente está usando o estúdio deles, aquela lance de gravação e edição, parceria mesmo para fazer um programa de qualidade e que já está tendo repercussão até fora. Você vê que às vezes localmente a gente nem sempre tem aquele prestígio, né? Mas a coisa vai extrapolando. E o Henrique falou que já recebeu contato do pessoal lá da Secretaria de Estado da Bahia. O cara falou, rapaz, tô querendo fazer um negócio desse aqui em Salvador, não consigo. Que legal. Como é que vocês fizeram isso aí em Campos, né? Você vê como é que a coisa vai repercutindo. Meninas, vocês sabiam que a gente já está 50 minutos conversando aqui? Já estamos terminando o nosso podcast? Falei, tô aqui recebendo contato aqui, 50 minutos e tal. Nossa, passa bem rápido. Então, aí caminhando para o final, queria que vocês dissessem o seguinte, tem um monte de gente aí, universitários, pessoas com boas ideias. O que vocês diriam para essas pessoas que estão nos assistindo e que querem empreender também, mas fica naquela indecisão, às vezes falta um pouquinho de incentivo? Qual é o recado, as dicas que vocês dariam para essas pessoas? Eu acho que, assim, todo mundo pensa, né? Nós somos seres pensantes e todo mundo tem ideias. E às vezes a gente acha que a nossa ideia é meio, não vai para frente. Mas se você realmente acredita naquilo, procura Sebrae, procura incubadora, procura YouTube, aprende, descobre e vai em frente, porque é desafiador, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. É muito legal. Não tenha medo do novo, né? É um ambiente... É um abismo. Diferente. Mas, assim, como o Thaís falou, o Sebrae tem muita apostila gratuita disponível no site. O site do Sebrae é legal. Então, você pode começar ali, entender um pouco daquele mundo, né? E chegar, não pronta, mas semi-pronta para esse mercado. Acredite na sua ideia. E rede de contatos com pessoas que vão ajudar você, pessoas que vão te botar para frente. Muitas vezes a sua ideia inicial vai ser realmente posta na lata de lixo, mas depois você vai ter uma outra ideia melhor e vai seguir. Então, startup é isso, né? Às vezes não é a primeira startup que de cara que vai dar certo, você vai largar ela, vai fazer outra, e vai largar, e vai fazer... É uma bola de neve que às vezes, né... Agregar um grupo para somar
né, também ali para ser um suporte, dando suporte com habilidades diferentes, isso também é bem importante para formar uma equipe coesa ali. Multidisciplinar, com pessoas com conhecimentos distintos que você não tem. Isso é muito importante, né? Que a gente é basicamente a mesma formação, né? Só que aí acaba que uma tende para uma coisa e outra tende para outra. Então a gente se complementa em outras questões, mas você ter realmente uma equipe multidisciplinar é importante, né? E fazer parte do ecossistema de inovação. E quem tá no ambiente acadêmico pensa na pesquisa como aplicada. Exatamente. Fazer o seu mestrado, o seu doutorado, para quê? Exatamente. Sua pesquisa, para quê? Para botar na gaveta depois ou vai usar isso para alguma coisa que possa existir? Hoje a gente já consegue dar algumas dicas, né, para alunos, né? Já vê, né? Já vê com outros olhos, né? A pesquisa. Exatamente. Né? Isso daí pode dar isso resolve algum problema? Pensa nisso. Exatamente. Que dores isso é muito interessante, como que a gente realmente hoje em dia muda o olhar. Pensa o olhar. Vocês ainda lecionam? Eu vou dar uma aula amanhã. Mas só uma colaboração. Só uma colaboração, assim. Mas é isso, aproveita para dar uma instigada lá no pessoal. Né? Eu sempre dou. E isso é uma coisa que eu faço, realmente. Porque, como eu não tive, eu gosto de fazer as pessoas pensarem, né? Pode ser uma coisa, assim. Eu sempre dou uma pitada. E a gente já percebeu que na UENF já tem muita gente, não digo muito, mas algumas pessoas ali no nosso ambiente que já mudaram a percepção, né? Estão no mestrado, mas já estão pensando... Estão inquietas ali. Esperando o momento de procurando ter a ideia. a disciplina do Gonçalo para fazer. Já estão com a cabeça já pensando no futuro, né? Eu vou fazer isso aqui porque isso pode virar um produto ou vou fazer esse serviço. Então... Pesquisa não é para botar na gaveta. É claro que tem muita pesquisa básica que é importante. A gente, né, para fazer esse copo, a gente tem que entender a estrutura da cerâmica, assim. Mas, com a cerâmica pronta, o que você pode fazer? Vou fazer um copo. Isso aí. Né? Exatamente. Uma coisa... Olha, falei para vocês que o papo tava bom, já deu 1 hora. Você acredita nisso? Nossa. É muito rápido. Olha, agradeço demais, tá? Eu poderia ficar aqui tranquilamente, assim, por vontade própria, por mais tempo, mas realmente a gente tem 1 horinha aqui e a gente volta. Vão marcar, vocês vão participar da 2ª temporada, já se inscreve lá com a Entomotec. Agradecer demais, Aline, Thaís, Obrigada. Vocês foram brilhantes no pitch, na apresentação, gostei demais. Os investidores, o Fernando me mandou mensagem ontem, né? Vai sair o programa hoje, né? Já falando que foi um dos investidores. Queria agradecer a presença de vocês e parceria sempre para o que vocês precisarem, né? Depois eu mando a conta da ideia aí da prestação de serviço. E para você que nos acompanhou aí no podcast Negócio Fechado, continue nos acompanhando na telinha da J3 News e nas redes sociais Negócio Fechado, Empreendedorismo e Inovação na sua região. Até a próxima. Até mais.